Fala pessoal, mais um vídeo aqui do Coalizão Conservadora, aqui vamos falar de coisas importantes, vamos falar de coisas realmente que fazem diferença aí no atual quadro político e cultural do país e de forma internacional também, né? Vamos falar sobre o debate do Eduardo Bolsonaro com o Boulos aí após declarações de Trump ali, dizendo deixem Bolsonaro em paz aí, apoiando Bolsonaro publicamente aí, dentro dessa situação a qual Bolsonaro está inserido, né? Mas antes de nós analisarmos o debate, comentar, vai ser um vídeo um pouco mais longo que o usual, né? Eu quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. É a sua inscrição que faz nosso projeto crescer e nós continuarmos a termos forças para avançar esse projeto que é um contraponto cultural à esquerda aqui no país. Então, precisamos da sua inscrição. É muito importante. Você que já é inscrito, por favor, ative o sininho aí, porque você vai receber as notificações dos nossos vídeos aí, sempre que você ativar. Então, pessoal, tendo feito já esses avisos, esses pedidos, vamos para o debate. Aqui na CNN, cada um terá 2 minutos para poder responder. Vou começar com o deputado Eduardo. Deputado, como essa publicação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Essa declaração é a declaração que vem do presidente do país que é o farol das liberdades, né? Fica muito complicado para o Moraes dizer que está defendendo a democracia, quando justamente aqui os Estados Unidos estão no sentido totalmente oposto, né? Ou então eles vão ter que dizer que os Estados Unidos é uma organização ditatorial, uma organização criminosa. Se bem que na prática é isso que eles já estão fazendo, né? Quando você abre uma investigação contra mim, né, com a acusação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, argumentando que isso se dá devido às minhas relações com autoridades da Casa Branca e do Congresso dos Estados Unidos, você está decretando que os Estados Unidos é uma organização criminosa. E isso salta aos olhos quando você compara, por exemplo, o nosso vice-presidente, que foi a posse do novo presidente do Irã e se sentou ao lado de líderes do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, dos Houthis. Então, fica muito claro para a percepção até popular ver quem é que está defendendo o lado correto. E eu gostaria de ressaltar aqui o ponto final da mensagem de hoje mais cedo do presidente Donald Trump, onde ele não fala apenas sobre Jair Bolsonaro e seus familiares, mas sobre a perseguição que é feita a todos os seus apoiadores. Bem da verdade, para dizer quase nunca, raramente apareceu nas conversas, nas reuniões com as autoridades americanas. A nossa preocupação aqui sempre foi em fazer uma anistia ampla, geral e restrita para que a gente pudesse retomar o Brasil no rumo que nós queremos e não, né, permitindo que uma Suprema Corte liderada pelo Alexandre de Moraes, hipertrofiada, viesse a todo momento, né, interferir no Congresso, mesmo nas questões mais básicas, como a discussão de um imposto como o IOF. Então o Congresso hoje ele é a antessala do STF, é o controle de constitucionalidade preventivo do STF. E é claro que a população quer permitir que os seus deputados e senadores eleitos exerçam a sua representatividade, até porque elas sabem que no STF elas não têm quem votar. O sistema não foi feito para isso. Então o que a gente busca aqui com essas sanções ao Alexandre de Moraes é resgatar a democracia brasileira. Não dá para você dizer que você vive num regime democrático, onde nem mesmo os deputados têm a certeza de que aquilo que eles votaram e aprovaram, no dia seguinte, pode ser derrubado pelo STF. Ou mesmo do que um deputado falar ou fizer um vídeo, ele no outro dia pode estar 9 anos na cadeia, como Daniel Silveira. Isso daí, né, é muito mais, né, do que uma ditadura que a esquerda tanto criticou que o Brasil viveu nos anos 70 com o regime militar. Então eu espero que esse impacto da declaração do Trump venha a ser positivo nesse sentido e também surge uma alta expectativa para outras ações, né? É provável que nos próximos dias o Brasil possa, sim, experimentar, né, uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos, já que no Brasil não existem mais ferramentas para fazer, né, o Brasil voltar a ser uma democracia normal. Deputado Guilherme Boulos. Vamos comentar aqui a primeira fala do Eduardo, né? Os tópicos que ele elenca ali, eles têm bastante relevância e, de forma pragmática, eles têm realmente muito conteúdo. Primeiramente, ele comenta sobre a questão da democracia brasileira e da americana. Realmente, quando a democracia americana ela se manifesta através da figura do seu presidente com uma fala tão forte assim, de pelo menos a comunidade internacional olhar para o Brasil e olhar que talvez perceber que o país não está assim, vivendo assim, essa democracia pujante, aí, como tantos falam, né, e que realmente nós temos um grande problema, que é o poder legislativo hoje está sendo, né, subjugado a outros poderes e com interferência muito grande de competência, né, principalmente no que diz respeito ao poder judiciário, que é um quadro que nós já vemos aí há bastante tempo, né. Então, realmente, isso é uma situação complicada. Aqui no Brasil nós temos poucos meios de ação. Hoje, para você falar sobre isso na internet, você tem que fazer que nem, você tem que falar com todo cuidado e usando todo tipo de termo que é mais superficial, porque nós estamos realmente com um grande desafio, que é uma usurpação de competência em alguns fatores e um esvaziamento de poder do legislativo por causa dessa usurpação de competência do judiciário, né? Isso culmina em várias ações. Ele citou a anistia, que é uma pauta importante e que tem sido, de certa forma, deixada presa ali no legislativo também por causa de um certo receio com o judiciário, né? E ele comenta, assim, eu acho que essa parte
ele comenta sobre a possibilidade de, nos próximos dias, ter sanções aí dos Estados Unidos contra um dos ministros, né? Uma das coisas que a gente aprende sobre a arte da guerra é que ou você dá uma direção falsa, ou você não conta para o seu inimigo aquilo que você quer fazer, né? Então, você tem ou o ataque surpresa, ou a direção errada dada para o seu inimigo, para que o inimigo ele vá na direção errada e fique sem ação quando você fizer o movimento que você não falou que ia fazer, né? Então, quando o Eduardo Bolsonaro chega e fala que nos próximos dias pode haver uma sanção, né? E isso é o que ele está brigando, né? Ele faz com que os seus inimigos possam se preparar para isso, né? A direita, às vezes, na estratégia erra muito, né? E nesse ponto, o Eduardo errou. Ele não tem que falar o que vai acontecer nos próximos dias, mesmo ele tendo alguma informação prévia. Ele tem que deixar que o ataque surpresa aconteça para que seus inimigos sintam mais o golpe e tenham mais dificuldade de reagir por não estarem esperando, e ao mesmo tempo que ele pode fazer, se for para falar alguma coisa, dar uma direção errada para o seu inimigo se prepare para algo que ele não vai fazer, gaste força e energia nisso, e quando a ação dele acontecer, o seu inimigo esteja mais cansado e desgastado porque seguiu uma direção errada. Então falta essas estratégias básicas, às vezes, aí de entendimento sobre guerra, né, para Eduardo, porque ele, às vezes ele conta tudo que ele vai fazer, né, então tem coisa que você não conta. Mas é muito plausível, né, a ação de Donald Trump impacta a relação entre o Brasil e realmente tudo isso que ele elencou é muito importante. E parabéns para ele pelas palavras e por esse trabalho que ele está fazendo nos Estados Unidos. Aí, apenas esse detalhe que ele precisa ter adicionado. Vamos agora ver as palavras de Boulos. Brasil e os Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, Leandro. Olha, o Donald Trump é um conhecido bravateiro. Um dia ele faz taxa, no dia seguinte ele suspende a taxa. O que ele fala, e boa parte das decisões dele, já não se escreve muitas vezes, né? Agora, ele precisa entender que o Brasil não é quintal dos Estados Unidos. Aliás, não só ele. O Eduardo Bolsonaro também precisa, os bolsonaristas também precisam. Os Estados Unidos não é a última instância de recurso, nem para o Brasil, nem para nenhum outro lugar do mundo. Eles são país mais rico do mundo. Os Estados Unidos não está acima juridicamente de qualquer outro país. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. Isso é vergonhoso, isso não vai ter impacto, não tenho a menor dúvida, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no governo. Aliás, o presidente Lula deu uma declaração firme e altiva. Já foi o tempo que o Brasil falava fino com a Bolívia e grosso, falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Não, nós temos soberania, o Brasil é dos brasileiros. E acho que o Eduardo precisa entender isso. O Eduardo vai para lá conspirar contra o próprio país. Né? É lamentável, um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, pelo estado de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos fazer conspiração e essa turma vem dizendo que é patriota. Diz que é patriota, mas bate continência com a bandeira dos Estados Unidos. Vamos aqui que o Boulos falou muita coisa. Primeiro, o Boulos fala que o Donald Trump é um bravateiro. Na verdade, o Donald Trump não é um bravateiro. Ele é um mestre da negociação. Tanto é que ele foi e é um empresário de muito sucesso. Né? Donald Trump utiliza uma técnica que é chamada a tática do pé na porta, né? Que ela é descrita no livro Maquiavel, o Pedagogo, né? Literatura básica que o professor Olavo recomenda, né? Onde você coloca uma proposta absurda em cima, onde o seu inimigo vai ter uma desvantagem abismal, né, abismal, assim, uma desvantagem, assim, abismal, onde ele não vai ficar com quase nada, né, e ele vai se sentir totalmente acuado, e na sequência ele coloca uma proposta onde se o inimigo, ele vai ser menos prejudicado do que a primeira proposta absurda que ele lançou, né, então ele sempre utiliza dessa negociação que é a tática chamada o pé na porta, né, então ele não é um bravateiro, simplesmente utiliza de uma técnica, né, que ele fez com a China, ele fez com vários países aí, para que eles se colocassem no prumo novamente, né. O outro ponto que ele vem falar, né, é sobre a intervenção da soberania, né, foi dito, inclusive pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que ele foi até o Biden, para que o Biden intervisse aqui nas eleições de 2022, é nítida a ação, o Biden deu várias declarações contra o Bolsonaro, quando o Bolsonaro ainda era presidente do Brasil, né, então esse negócio de não haver influência de outros países, interferência, assim, é algo que não existe, né? Sempre existiu e sempre vai existir essa luta internacional, assim, por hegemonia, né? E o Brasil, como ele tem se aliado a muitos ditadores e a países que são inimigos dos Estados Unidos e se levantado contra Israel, né? Automaticamente ele colocou sobre si um grande alvo, né? E os Estados Unidos olham para isso com olhos muito ruins, até porque o Brasil também está na luta para desidratar o dólar, né? Então, os Estados Unidos precisa quebrar o BRICS, que dá essa força toda para a China, né? Que é a principal rival dos Estados Unidos, e o Brasil é um dos braços mais fortes do BRICS, então os Estados Unidos com certeza vai se opor e não tem como, né? O outro ponto que ele fala, né, é que o Eduardo está conspirando contra o país, os Estados Unidos. Isso é mentira. O Eduardo está buscando uma situação de punição para agentes e pessoas específicas do Brasil, não para o Brasil em si. Então isso aí é uma falácia. Vamos continuar. Diz que é patriota, mas pede que o Donald Trump, do país mais poderoso do planeta, imponha sanções contra o seu próprio país. Isso é crime de lesa pátria, previsto na Constituição.
Vocês, Eduardo, vocês são patriotas da Shopee. Vocês não são patriotas nem aqui, nem em lugar algum. Usam a bandeira em tempo de eleição, usam os símbolos nacionais em tempo de eleição, mas trabalham e conspiram contra o país. Isso é uma coisa séria. E quem comete crime tem que responder por isso. Quando estava aqui no Brasil, no tempo que o pai dele governava, dizia que podia fechar o Supremo com um cabo, um soldado. Aí quando é intimado pelo Supremo num processo regular, foge para os Estados Unidos e diz que está sendo perseguido, diz que está sendo exilado. As coisas não podem funcionar dessa forma. O Brasil não é uma república das bananas, é um país sério, soberano. Okay. E quem é eleito representante do povo tem que saber respeitar a pátria e respeitar o povo brasileiro. É isso que está em jogo, que nem o Donald Trump soube, e lamentavelmente nem um congressista eleito pelo estado de São Paulo. Um outro ponto que o Boulos falou, né, que essa fala do Trump não quer dizer absolutamente nada, ele falou no começo também, né, isso é uma grande mentira do Boulos, né, é outra forma de tentar diminuir o impacto, né. Trump hoje é a liderança da nação mais poderosa do mundo, qualquer coisa que ele fala tem peso, e o peso disso é abismal, né. Eu não sei se vai fazer essa fala dele com que os agentes que estão envolvidos nessa fala recuem, né, das suas ações aí com um claro viés autoritário arbitrário, né? Mas que isso tem um peso gigante, pode abrir portas para outras situações, isso pode, né? Claro que não, a galera não tem que começar com tic-tac, negócio, isso é besteira. Não faça isso, você desidrata qualquer ação. Mas que isso tem um peso gigante, tem, e é um indicativo de que pode haver futuramente alguma retaliação, né? Vamos ver nos próximos capítulos, né? Os argumentos do Eduardo foram bons nesse debate aí, ele foi bem objetivo, pragmático, tentou retratar a realidade a qual ele observa aquilo, que é o papel dele e a situação em que o Brasil se encontra, né? O Boulos, embora ele fale bem, ele tem uma boa oratória, os argumentos dele foram muito conectados com falácias, né? Ele colocou muito espantalho, ele tá fazendo isso por isso não tem força nenhuma. Então a oratória do Boulos é boa, mas os argumentos dele foram muito ruins aí nesse debate aí. E, bom, pra bolha dele, né, isso aí, a galera da bolha dele não quer nem saber, nem pensa, o pessoal do pessoal, né? Mas pro público em geral que enxerga isso, dá pra ver que o Boulos, ele traz muita falácia e ele não tá muito preocupado aí com as questões de liberdade de expressão, liberdade individual e até as questões econômicas que o país hoje vive. Gente, por hoje é isso, tá? Eu quis analisar um pouco esse debate do Eduardo com o Boulos aí. Eu acho muito importante que a gente desenvolva esse trabalho aí para que até mais pessoas possam ver a realidade das coisas que estão ocorrendo aqui no país. Pessoal, de novo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Coloque nos comentários a tua opinião sobre esse debate e amanhã tem mais. Tchau, tchau.